Olá, hoje na nossa sequência de vídeos a gente vai ver qual a diferença fundamental entre softwares de supervisão para processos locais, tipo uma indústria, uma manufatura, e para processos distribuídos, como é o que a gente vê nas distribuidoras de gás natural. Nós vamos ver por que tantos projetos acabam ficando muito complexos e às vezes se inviabilizando por causa de uma simples atitude em relação à escolha do software adequado. Para isso, a gente vai mostrar aqui uma apresentação feita na Rio Oil & Gas em 2016, na qual a gente traçava um paralelo entre o SCADA feito para a indústria local, tradicional, e para a indústria de processo distribuído. O SCADA nasceu da ideia de ser uma evolução dos painéis antigos sinóticos. Eles tinham uma manutenção difícil e, portanto, com o advento da tecnologia, sobretudo de software, nos permitiu trazer dos quadros sinóticos para a área eletrônica as variáveis de processo e os diagramas de interligação. Isso significa que o objetivo principal sempre foi representar o processo industrial em telas, armazenar os dados e disparar algum alarme se alguma coisa estivesse fora do lugar. Na arquitetura tradicional, a gente encontra em processos locais. O que significa isso? A gente colocou aqui dois exemplos. Uma sala de controle de uma usina hidrelétrica, uma sala de controle local de uma plataforma. Na indústria tradicional, os processos e as atividades de monitoramento estão muito próximas. Isso significa que o software SCADA, onde o ser humano está visualizando, ele fica localizado na mesma área física que o processo. Acontece que existem situações diferentes. Com o advento da tecnologia de comunicação móvel, nos foi permitido fazer a transmissão de dados de variáveis em processos distribuídos, como, por exemplo, numa distribuidora de gás natural, que é o nosso caso. Pois bem, nas distribuidoras de gás natural, a gente hoje pode fazer a visualização dos dados em tempo real de variáveis que estão em distância. No entanto, num primeiro momento, a solução para o software que iria visualizar esses dados foi aproveitar os próprios softwares desenvolvidos para processos locais e adaptá-los a processos distribuídos. Qual o problema disso? É o problema de toda a adaptação. Uma solução que não é muito elegante, não é eficiente, ela é difícil de ser expandida e é muito difícil de se fazer manutenção. Por exemplo, se eu gostaria de tirar uma fotografia com meu celular, mas ele não tem câmera, ou se eu queria fazer um churrasco e esqueci a churrasqueira em casa, ou ainda se eu gostaria de fazer um cachorro quente, mas eu não tenho gás natural na minha casa, então acabou o gás. O problema maior da gambiarra é que ela funciona. E esse é o maior problema quando a gente faz a adaptação de um software para o qual ele não foi projetado. Existem muitas distribuidoras, existem muitos processos distribuídos que hoje operam com soluções adaptadas. Ok, se esse era o problema, qual foi então a solução? A solução foi desenvolver um software que fosse, em primeiro lugar, baseado na web. Ora, se o processo é distribuído, parece natural que o software seja distribuído também. Além disso, se eu não tenho disponibilidade de comunicação, então
eu preciso levar isso em conta. Nos softwares tradicionais, desenvolvidos para processos locais, eu nunca tenho problema de comunicação, porque os meios de comunicação possuem uma disponibilidade muito maior do que em campo aberto. A solução também passava por desenvolver um software que permitisse recuperar dados. Afinal de contas, se eu perco a comunicação de um equipamento num processo local, a recuperação é muito rápida. Porém, se eu perco a comunicação com o dispositivo a mais de 100 km do meu software, eu preciso ter uma forma de recuperar esses dados históricos armazenados em campo e sincronizá-los com o meu histórico armazenado no software. Olha só, eu não estou falando de um histórico de dados instantâneos. Eu estou falando da recuperação de dados históricos de equipamentos que armazenam informações históricas em campo. Percebemos a importância de termos dados históricos idênticos no nosso sistema supervisório ao log armazenado num corretor de vazão, por exemplo, para que qualquer auditoria perceba que não houve manipulação dos dados, que os dados são fidedignos. Atenção, telemetria não é acesso remoto. Por fim, a solução demanda que eu possa colocar várias estações e com uma flexibilidade muito grande de navegação, enquanto que em plantas industriais, normalmente eu não tenho essa flexibilidade, porque eu não preciso trocar equipamentos como numa distribuidora de gás. Eu coloco e tiro conversores de volume numa velocidade muito maior. A solução, então, deveria manipular várias tags ao mesmo tempo, os dispositivos precisam ser trocados de forma fácil e o banco de dados não é simplesmente um banco industrial, mas pela necessidade de cadastros, ele precisa ser relacional também. A maior parte das adaptações em cima de softwares tradicionais não usam um banco de dados relacional. Isso significa que, ao invés de ter essa complexidade do banco de dados necessária ao cadastro de usuários, equipamentos, variáveis, eu tenha simplesmente um tabelão de variáveis, como são os softwares tradicionais. A conclusão: cada macaco no seu galho. Os softwares tradicionais são muito bons para plantas tradicionais, enquanto que os processos distribuídos, que usam muita infraestrutura de TI e muita infraestrutura de TO, que é tecnologia de operação, precisam de soluções mais específicas. Quando planejar o seu projeto, pense mais, perca mais tempo planejando a arquitetura dele. É isso aí por hoje. Nos vemos no próximo episódio.